Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar por 10 minutos, pois a Maria Teresa vai estar adorando a Deus aqui ao final. Na hora que estiver ali próximo das 8 horas, a irmã pode louvar ao Senhor. De oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Toda a igreja. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir
e tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Agradeço a oportunidade. Oh, glória a Jesus. Louvado seja nosso Deus. Irmã Tatiana está com a oportunidade. Bolso aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que me estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro. Batia forte, mas como quem diz é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, tem mais alguém que nos visita nessa noite? Se tiver, dê um sinal com a sua mão para nós recebermos. Tem um jovem lá atrás, mais uma irmã ali. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Vamos receber com uma salva de palmas. Deus abençoe vocês. É uma alegria vocês estar aqui conosco nesta noite. Eu quero já nesse momento aqui devolver ao nosso pastor presidente. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Eu também estou bem, irmão. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Comendo muito e dormindo, viu? Aí de vez em quando, lá para as 6 horas da manhã, da madrugada, 7 horas da manhã, bate no portão, faz de conta que... Aí depois passou, bati no portão. É mesmo, irmão? É, então tá bom.
Deus tem nos abençoado. Vamos ficar de pé, irmãos? Abra comigo a palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 3. Deixa eu me organizar aqui, irmão. Os irmãos encontraram? Então espera um pouquinho que eu ainda não encontrei não, tá, irmão? Pronto. É um texto muito conhecido dos irmãos, né? Já preguei nesse texto, mas quero trazer mais uma reflexão da palavra de Deus dentro desse texto. Capítulo 3, verso 1, 2 e o verso de número 6. Que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, e sabereis o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu também com ela. Amém, irmãos? Pastor Marcondes, faça uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos na Tua casa nesse momento, para aprendermos da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos dar graça, Pai amado, venha nos dar sabedoria para absolvermos tudo que o Senhor vai nos passar agora através do Teu servo, pastor Enio, pois tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao coração de cada irmão, cada irmã que adentrou ao templo hoje. E eu peço, Pai amado, que o Teu Santo Espírito nos ajude a não perdermos a oportunidade de sairmos daqui hoje mais forte, mais alegre do que aqui nós entramos, fortalecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, podeis tomar os vossos assentos. Eu vou ser sucinto na pregação nessa noite, visto que eu ainda não aguento ficar muito em pé, né? Eu fico em pé uns 20 minutos, eu já programo até onde eu vou, né? Vou caçar uma cadeira para sentar, mas nós vamos levando a vida, né? O irmão Vicente, ele gosta muito de conversar, né? E eu fico olhando ele. Quando eu vejo ele ali, eu já corto, volto. Pode ser, irmão Vicente. Porque quando ele me encontra, pastor, só um caosinho. Aí ele vai contar os casos, aí ele tem umas revelações, e até aquela revelação, né? Mas eu gosto muito do irmão Vicente. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre a tentação. É o tema da mensagem que eu quero pregar aqui nessa noite, tá? O que é a tentação? Primeiro, a tentação ela é uma arma poderosa de Satanás, tá? Nunca esqueça disso. Ela é uma arma poderosa de Satanás, que gera no crente estímulos, indução, atração, desejo e vontade de praticar atos inapropriados ou atos que contradiz alguma norma estabelecida por Deus. Então isso que é a tentação, né? Por causa da tentação, grandes homens de Deus caíram, profetas, reis, né? E por fim Adão e Eva, né? Saíram do jardim de Deus, perdeu a vida eterna por causa da tentação. Então eu quero ministrar nessa noite sobre a tentação. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão me ouvindo aí? Tá bem, vou fazer de tudo para mim não esquecer da palavra do meu bem. Coloque esse microfone na boca, pelo amor de Deus. Reconstruir, irmão, algo que a gente perde é muito custoso, né? Eu, depois do AVC, eu tive que aprender tudo, né? Mas eu nunca perdi a força de vontade, viu, irmãos? Eu sempre digo que o barco vai para frente. Pastor, o senhor está bem? Estou bem, irmão. Salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, esperando o arrebatamento da igreja, né? Eu estava na recepção em Palmas,
no dia da cirurgia do coração, sentado ali, e o médico que ia fazer a cirurgia apareceu e falou: pastor N, você tem uma paciência aí, porque eu tenho que fazer uma cirurgia de uma criança primeiro, tá? Aí depois que a sua. Eu, tudo bem. Estou ali sentado, aí de repente chegou um homem e sentou numa poltrona na minha frente, e a gente começou a puxar a conversa. Aí logo ele se identificou que ele era o pai da criança que estava passando pelo processo cirúrgico, que tinha o mesmo problema que eu tinha no coração. Aí ele foi contar a sua história, falou assim, que quando a sua esposa engravidou, foi quando entrou a pandemia, e a esposa dele pegou coronavírus, e foi parar numa UTI, e lá ela teve todo o processo de gestação na UTI, e lá ela teve o parto na UTI. Então ele trouxe ela para casa, ela fica vegetando, e ele tem que cuidar da esposa, do trabalho e de mais 3 filhas, certo? A única esperança dele é porque a esposa dele vira a cabeça, faz um barulho daqui, ela vira para olhar. Naquele momento eu refleti sobre a minha vida pensando assim, eu pensava que eu estava sofrendo, né? Tem pessoas sofrendo muito mais do que a gente. Então, que Deus seja louvado, para Ele toda honra e toda glória, né? Amém, irmãos? O que é a tentação? Já disse aqui. Segundo, a tentação é um convite bem feito para o crente pecar. Vocês sabem que tem convite que às vezes ele é irrecusável, né, irmão? Tem pessoas que chegam na gente, faz um convite tão bem feito que você não tem como dizer não. Então Satanás é desse jeito, ele tem a capacidade de fazer um convite tão bem feito para o crente pecar que ele acaba pecando. Rapaz, eu vou pecar. Então isso que é tentação. Irmão, diz que a tentação ela é eficaz na vida do crente que não sabe dizer não para Satanás. Tem crente que tem uma dificuldade de dizer não, não é? E toda vez que o diabo fazer um convite para você pecar, irmão, não pense 2 vezes e diga não. Pronto. Até Deus respeita o não do homem. Imagina o diabo. Toda vez que você dizer não para o diabo, ele vai embora, e é assim que a gente resiste o diabo e ele foge da gente. Amém, meus irmãos? Amém. Então aprenda isso, a dizer não quando o diabo convidar você para pecar. Diga não. O que é tentação? Terceiro, um desejo intenso para pecar. Como eu já disse, o diabo ele gera no indivíduo desejo, intenção e vontade. A Bíblia diz de um filho de Davi chamado Amon, que ele teve uma paixão proibida pela sua irmã, que ele chegou a emagrecer, até consumir o pecado. Então o diabo tem poder de gerar no crente um desejo, uma vontade de pecar. Então cabe ao crente orar, jejuar e dizer não e vencer a tentação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O que é a tentação? Quarto, tentação é aquilo que está dentro de nós, que entra em conexão com aquilo que o diabo oferece, certo? Tem hora que o diabo oferece alguma coisa que a gente já tem por lá de dentro, e aquilo que está dentro da gente entra em conexão com aquilo que o diabo oferece, que ele está oferecendo, aí a pessoa cai. Quando a pessoa diz assim, eu prostituí, aquilo não aconteceu de um dia para a noite, é porque ele já tinha um desejo no coração, e o diabo olhava assim, eu conheço esse desejo, e uma hora ele oferece o prato, e aquilo que está dentro dele entra em conexão com aquilo que está do lado de fora, e ele cai, irmão. Então isso é tentação. É por isso que os nossos desejos, os nossos impulsos carnais têm que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, né? Conta a história que Agostinho sempre tinha sonhos eróticos, e um dia ele, tomando tanta raiva e nojo daquilo, ele foi jejuar até aquilo desaparecer da sua vida, certo? Então coloca a sua carne debaixo da graça, do jejum e da oração, e tenha domínio, porque Satanás ele é perito em perceber. E o dia que ele perceber que você tem um fraco, ele vai te oferecer alguma coisa que entre em conexão com aquilo que existe dentro de você. Aí o crente cai, né? Por isso que Sansão caiu, porque era carnal, né?
E o diabo ofereceu aquilo que entrou em conexão com aquilo que estava dentro dele. E ele então caiu. Que Deus nos livre da tentação nessa noite e a gente aprende a lidar com a tentação e entender que a tentação é uma arma poderosa que tem destruído muitos cristãos. Mas nessa noite eu pego para uma igreja que Deus levantou como soldado para vencer o diabo e as suas artimanhas. Você pode levantar a mão para o céu e adorar o seu Deus nessa noite? Amém. Segundo, irmão, a tentação não vem de Deus, segundo escreveu Tiago 1, verso 3, viu? Tiago enfatiga: Deus não tenta ninguém. Ah, pastor, mas eu sei disso. Mas Adão e Eva jogou a culpa em Deus, né? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a culpa é do Senhor, né? Então, Deus não tenta ninguém. A tentação vem do diabo, viu? A tentação tem como fonte Satanás. A ele é atribuído o título de tentador. Mateus 4, verso de número 3. Abra a Bíblia aí rapidinho, pastor. É um verso conhecido, mas Mateus 4, verso 3. Eu acho que é isso mesmo. Quem dos pergentinos achar primeiro, lê. 4:23? 4 e 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aproximou-se dele o tentador. Quem era o tentador? O diabo. Então toda vez que o diabo aproximar de você, mas vai aproximar para te tentar, certo? Por isso que o cristão tem que andar preparado em todo lugar. Se ele sair para ir no mercado, vai preparado, porque você pode confrontar com o diabo. E o dia que ele aproximar de você, ele aproxima para te tentar. Mas faça igual Jesus. Vai-te, Satanás. Amém, meus irmãos? Aleluia. A tentação também pode vir de pessoas que proporciona e influencia outras pessoas a pecar. A tentação pode vir também de outras pessoas. Toda pessoa, irmãos, que ele cede à tentação, ele também vira uma arma para tentar. Viu? Vamos para Gênesis 39, verso 7, para enfatizar que a tentação pode vir de outras pessoas. 39, Gênesis 39, verso 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Deu para entender, irmãos? Aqui José está sendo tentado por uma pessoa, né? Lá no Jacarandá tinha um irmão que ele tinha uma... Meu pai sempre contava essa história e eu conheci esse irmão. Ele chamava irmão Li. E ele tinha um hábito de xingar, irmão. Certo? Ele xingava muito. Graças a Deus aqui não tem ninguém que xinga, né, irmão? Aí ele tinha uma mula, irmão. Que essa mula empacava e ele xingava demais, né? Aí um dia um irmão foi dar um conselho para o irmão: vende a mula, senão você vai para o inferno com mula e tudo. Aí ele vendeu a mula para não pecar mais, entendeu, irmão? Então, a tentação via através de um animal, entendeu? Então, irmão, quem sabe tem muitas mulas aí com você, fazendo você pegar, vende a mula que vai pecar, desfaça disso. Amém, irmão? Aleluia. Isso é uma história verdade, viu, irmão? Aleluia. Então tem que tomar cuidado com as amizades perigosas, né? Quando eu batizei, irmão, eu tinha um amigo que não era crente, e aquele amigo estava muito querendo me induzir ao erro. Eu não jogava, ele queria levar eu para o campo para jogar. Aí eu falei: sabe uma coisa, eu vou ter que escolher entre a minha amizade com esse cara, ou Jesus, ou a minha fé, né? E eu gostava demais daquele rapaz, irmão, daquele rapaz. A gente trabalhava junto, a gente tinha uma amizade muito linda. E um dia eu falei para ele: rapaz, é o seguinte, não dá para ser seu amigo não, porque eu não vou largar da minha fé para fazer o que você gosta. Então eu abandonei ele como amigo, entendeu? Mas largar da minha fé não. Amém, irmãos? Aleluia. Ok.
eu quero partir para um ponto e dizer que a tentação realmente ela é perigosa, por alguns fatores que eu quero apresentar aqui. O primeiro fator que eu quero apresentar aqui, para ratificar o porquê a tentação é perigosa, porque Satanás sempre analisará a nossa fragilidade, certo? Nesse texto, tanto Eva e Adão era frágil. Eva foi frágil diante da serpente, mas Satanás sabia também que Adão seria frágil diante de Eva, entendeu? Por isso que a tentação foi eficaz na vida de Adão e Eva. A grande pergunta é o seguinte: qual é o seu ponto vulnerável, frágil que você tem, cristão? Talvez você conheça a fragilidade do outro, e a sua, o que é? Né? Então aquilo que você é frágil, se corrige, se fortaleça em Deus, porque Satanás vai te tentar na sua fragilidade, naquilo que você é fraco, né? Eu estou me lembrando de uma história, né, de um crente que falava assim: eu sou fraco demais, né? Eu disse que um dia o demônio pegou uma pessoa na igreja e falou assim, e o pastor orando para o demônio sair, aí o demônio falou assim: eu vou sair, mas vou pegar o crente mais fraco dessa igreja. Aí a irmã pulou para cima: eu sou forte em Cristo Jesus, né? Então, se fortaleça em Cristo nessa noite e seja forte, receba o vigor de Cristo Jesus nessa noite, amém, meus irmãos? Aleluia. A tentação ela é perigosa pelo fato que toda vez que a tentação estiver diante de você, ela tem como pano de fundo a argumentação diabólica. O diabo vai tentar argumentar com você para te convencer você que o pecado compensa, certo? Esse foi a fraqueza de Eva, né? Ela argumentou com o diabo, ela conversou com Satanás, ao ponto de Satanás convencer ela a pecar, né? Então o grande conselho que eu deixo para você nessa noite é o seguinte: com o diabo a gente não conversa, né? Jesus não conversou com Satanás, né? Entendeu? Então não dialogue com Satanás, porque Satanás tem poder para te convencer de que pecar compensa, né? Só depois que a pessoa peca que vai ver que o pecado na verdade foi uma das maiores tragédias na sua vida. Amém, meus irmãos? Então a tentação ela é perigosa. Terceiro ponto: a tentação ela é perigosa porque toda tentação tem um lado poético e encantador, né? E vendo a mulher que aquela fruta era boa para se comer, entendeu? Então a tentação tem esse lado, né? A Bíblia fala que Ló, quando Abraão falou assim: olha, a terra já está pequena diante de nós, escolha aí um lado aí, e ele olhou para as planícies do Jordão e falou assim: nossa, isso aqui é bonito demais, e foi pelo aquilo que os olhos viu, né? Aí armou as suas tendas perto de Sodoma, depois armou do lado de dentro, né? E levou a sua família ao fracasso. Então tome cuidado, porque o pecado ele pode encantar, né? Mas esse é um lado do pecado, o lado encantador. É um lado bonito, mas é perigoso, tá? Pode te levar à destruição, né? A Bíblia também fala que Davi viu Batseba tomando banho nua. Ele era o rei, o diabo certamente argumentou com ele, ele mandou chamar ela para o palácio, a possuiu, pecou e colocou a sua vida em uma tragédia familiar, e todo mundo conhece da história. Amém, meus irmãos? Já vou terminar, tá? A Bíblia diz que Eva viu aquela árvore que era boa para se comer. Tem um ditado que eu até anotei aqui, que o diabo é um exímio pescador, que ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe, tá? Por isso que as nossas paixões, nossos instintos têm que estar dominados, para que Satanás não venha achar brecha na nossa vida, e tudo que ele for oferecer
nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, tá? Prometo aos irmãos que cada dia eu vou melhorar mais, tá bom? Deus abençoe, pastor Marlon. Faz aí o tempo. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos na Tua presença, na Tua casa, de podermos Te louvar, Te adorar, ouvir a Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu Te peço que o Senhor venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja de uma forma especial, que o Senhor leve cada um em paz aos seus lares. Pai, em nome de Jesus, guarde os nossos lares, as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando e prosperando a Tua igreja, provendo, Senhor, para a glória do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos por tudo, meu Pai. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.